Amém, queridos irmãos? Chegamos à sexta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Uma Vida com Deus. E o título desta primeira semana, Nossa Vida está oculta com Cristo em Deus. O título da sexta-feira, Levante a cabeça, não olhe para o chão. E o versículo, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado pelo encorajamento da Tua palavra. Hoje, esse trono da graça está aberto para cada um de nós. Nós podemos nos achegar com confiança, não pela nossa situação, não confiando em nós mesmos, mas confiando na Tua obra, no Teu sangue. Nesse trono, Senhor, nós podemos receber misericórdia, nós podemos achar graça para o nosso socorro, para qualquer situação. E hoje, Senhor, nós Te rogamos a Tua misericórdia, a Tua graça. Nós rogamos-Te, Senhor, que nós possamos olhar para cima, olhar para o alto, olhar para as coisas celestiais, não ficar apenas olhando para as coisas que são aqui da terra, para os nossos problemas, para as coisas que nos rodeiam. Pelo contrário, nós queremos subir até o terceiro céu, subir em asas de águia, ver as coisas como o Senhor vê, ser totalmente preenchidos com o Teu Espírito, com a Tua palavra, para aí sim sermos servos úteis ao Senhor. Por isso, mais uma vez eu agradeço humildemente, Senhor, pela riqueza das Tuas palavras, pelo Senhor ter descortinado tanto para nós, revelado tanto para nós, por ter destrancado tantos tesouros e dispensado a nós Tuas insondáveis riquezas. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, no capítulo 3 de Colossenses, como nós temos visto, Paulo, ele diz para nós buscarmos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele nos diz para nós pensarmos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso, irmãos, nos deixa um caminho a trilhar. Ele ainda diz, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer, irmãos, tem tanta riqueza aqui nessa sexta-feira. Veja, isso é um contraste, não é? Quantas vezes, irmãos, nós ficamos desanimados, nós ficamos ansiosos, apreensivos, até depressivos, porque nós pensamos nas coisas aqui da terra, porque nós colocamos a nossa mente apenas nas coisas aqui da terra, como se nós ainda estivéssemos vivos para esse mundo, como se a nossa vida realmente fosse para viver pelas coisas desse mundo, lutando pela nossa subsistência, como se nós não tivéssemos um pai. Não, irmãos, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. É por isso que nós precisamos aprender a trilhar o caminho lá do alto. Nessa primeira mensagem, na conferência de João, quanta revelação, quanta riqueza, não é? Quando o Senhor nos apresentou a visão de nós subirmos até o terceiro céu em asas de águia. O Senhor representa essa águia que quer nos levar, irmãos, a ter uma visão panorâmica de todas as coisas, uma visão como Deus vê. E lá em Apocalipse, no capítulo 4, depois que João escreveu as cartas às 7 igrejas, nós vemos versículos maravilhosos. Ele diz, depois destas coisas, Apocalipse 4:1, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Hoje, irmãos, nós temos uma porta aberta no céu, e não somente isso, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Quer dizer, irmãos, olha, o nosso espírito, ele sabe trilhar o caminho do céu. No nosso espírito nós estamos nas asas da águia, que é representada, uma representação do nosso Deus, né? Quando ele fala em Êxodo para os filhos de Israel, eu vos levei
sobre asas de águia. Eu tirei vocês desse mundo para vos achegar a mim. Lembra desse versículo, Êxodo 19? Então, o nosso Deus, irmão, nosso Senhor, está sempre chamando, vem, sobe para cá. Veja como as coisas são ao contrário. Nós muitas vezes queremos que Deus venha para os nossos problemas, não é? Ele desça para resolver os nossos problemas. Mas o que Deus está fazendo? Está dizendo, não. Você sobe, vem para cá, porque quando você subir, você não vai mais notar os seus problemas, as suas ansiedades, as suas preocupações. Quando você subir, o que você vai ver é um trono armado, e é um trono cheio de graça, um trono cheio de misericórdia. Mas muitas vezes, irmãos, talvez grande parte das vezes, nós ainda ficamos presos e não conseguimos ver o Senhor, não conseguimos seguir o Senhor, não conseguimos sequer olhar para as coisas lá do alto. Em Levítico 21, quando o Senhor falava sobre os sacerdotes, no finalzinho do capítulo 21, ele tem uma lista de pessoas que, sendo descendentes de Arão, ou seja, estando aptos a ser sacerdote, se tiverem algum defeito, eles não podiam se achegar para oferecer os sacrifícios, né, o pão do Senhor. Então, em Levítico 21, diz assim, fala Arão, a partir do versículo 17, fala Arão dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que houver defeito se chegará, como homem cego, coxo, de rosto mutilado, desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado é o corcunda, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Eu estou correndo aqui, irmãos, para explicar e para chegar no ponto que eu quero tocar. Quando você lê uma lista dessa, se você não tiver a revelação, se você não entender o princípio do Antigo Testamento, são as figuras, você pode olhar e pensar assim, puxa, mas Deus está sendo preconceituoso com pessoas que têm defeito? Não, na verdade, irmão, isso aqui é um tipo, uma figura. Toda essa lista, todo aquele que está nessa lista, irmão, isso aqui tem representação, principalmente espiritual. O que é um homem cego? É aquele que não tem visão espiritual. Uma pessoa, um coxo, é alguém que tem dificuldade para seguir o Senhor. Um paralítico, um corcovado, um corcunda, enfim. Quando o Senhor acabou o discurso no monte, assim que ele desce do monte, no capítulo 8 de Mateus, você vê o Senhor curando uma diversidade de pessoas. E durante o seu tempo aqui, você percebe, durante o seu ministério terreno, você percebe que o Senhor cura diversas pessoas. Por quê, irmãos? Porque essas deficiências espirituais não nos permitem seguir ao Senhor adequadamente. Então, por exemplo, um paralítico, nós falamos sobre isso semana passada. Paralítico é alguém que não consegue seguir o Senhor. Em Mateus 8, o criado do centurião estava paralítico. Então, como você serve se você não consegue seguir o seu Senhor, entende? Agora, por que eu li esse trecho? Porque eu quero mostrar em Lucas 13, irmãos, a fonte, muitas vezes, dessas coisas. Em Lucas 13, irmãos, a partir do versículo 10, diz que o Senhor ensinava no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher, olha, veja só, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Quer dizer que ela andava, irmãos, sempre olhando para baixo. Ela não conseguia olhar para cima. O espírito de enfermidade fazia isso com essa mulher, mas ninguém sabia disso, não é? O versículo 12 diz, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Note, irmãos, o Senhor a viu, o Senhor a chamou. Você percebe, irmãos, o capítulo 4 de Apocalipse, o Senhor está nos chamando. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus, porque é na palavra de Deus, irmãos, que nós somos curados. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade.
e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Veja, irmãos, o fato dela sempre olhar para baixo, só via as coisas dessa terra, ela não dava glória a Deus. Quantas vezes nós deixamos de louvar o Senhor, de invocar o nome do Senhor, de dar glória a Deus, porque nós estamos encurvados, olhando apenas para as coisas desse mundo, e a palavra do Senhor nos chamando, dizendo: sobe para aqui, vem para cá e eu vou curar você. Você não vai mais ser um paralítico, você não vai mais ser uma pessoa encurvada, você não vai mais ser um cego. E veja a raiz, não é? Quando o Senhor curou, era sábado, eles começaram a discutir com o Senhor, e aí o Senhor respondeu: por que motivo, versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O que Satanás quer, irmãos, é nos prender e nos fazer olhar apenas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E aí você não dá glória a Deus, você não dá graças a Deus, você não olha para cima, para as coisas lá do alto. Porque se você olhar, você vai perceber que a sua vida real não é mais essa aqui. Quando você morreu com Cristo, você morreu também para o mundo. A figura do batismo, irmãos, retratada ali na saída do povo de Israel do Egito, quer dizer, ultrapassou o Mar Vermelho, não tem mais jeito de voltar para o Egito, e nem o Egito ir atrás do povo de Israel. Acabou. O mar não vai abrir de novo para nenhuma das partes passarem, entende? Então, nós morremos para esse mundo, irmãos. Nós não precisamos viver em aflição, viver com medo, viver rodeado de problemas, ansiedade, todas essas coisas que esse mundo nos traz, todas essas coisas que fazem Satanás nos prender. O que nós precisamos é olhar para as coisas lá do alto, porque quando você olha, você vê o Senhor Jesus no trono, e o trono, irmãos, é o trono que nós vemos em Hebreus 4, é um trono de graça, onde você pode receber graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Veja, irmãos, no futuro o Senhor vai julgar todas as coisas, mas hoje o Senhor está preocupado em conceder-nos a sua graça. É receber a graça e a misericórdia de Deus que nos importa, irmãos. É isso que nos cura e que nos faz nos endireitar. Você às vezes está andando todo torto, olhando para as coisas para baixo, para as coisas dessa terra, mas a palavra de Deus, irmão, dizendo: sobe para cá, ela quer endireitar você, para que você veja como Deus vê. Veja, irmãos, eu quero ler na página 17, o último parágrafo, que é esse sentimento. Temos um sumo sacerdote que cuida de nossos interesses lá no céu. Ele está ministrando a todo tempo em nosso favor diante de Deus. Pelo fato de ter se tornado homem, ele entende nossas fraquezas, problemas e dificuldades e se compadece de nós. Então acheguemo-nos mais perto do Senhor. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Onde está esse trono? No céu. E como você consegue chegar ao céu? Por meio de seu espírito e de sua fé. Que presente de Deus! Precisamos ser levados para a esfera celestial, assim como o apóstolo João foi. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Não viva mais pelas coisas da terra, olhando para o chão, mas levante a cabeça e olhe para o céu. Creia, tome a escada e suba para o céu. Veja, irmãos, esse versículo fala do trono. Quantas vezes você sentou no trono da sua vida? Quando você senta no trono da sua vida, você governa a sua vida, só dá errado. Agora, quando você sobe, quando você começa a ver as coisas com a perspectiva lá do alto, você percebe que há alguém sentado no trono. E esse alguém sabe governar todas as coisas. Ele é homem também, e ele sabe o que é ser homem. Então você não precisa se assentar mais no trono da sua vida. Você não precisa mais tomar as rédeas da sua vida. Desde o começo é isso que Satanás queria.
jogar as rédeas da vida de Adão, de Eva, nas mãos dele, tirar isso das mãos de Deus. Antes da queda, irmãos, Deus cuidava de tudo. Mas, depois da queda, irmãos, eles tomaram as rédeas da sua vida nas mãos. O que Satanás quer, irmãos, fazer com o homem é isso, é entregar. Toma, está aqui, ó, está nas suas mãos, está em boas mãos. Não, não está. Nós precisamos entregar de vez, irmãos, a nossa vida ao Senhor e entender. Há alguém sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Entender a realidade de Romanos 8, quando Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se, essa esfera, a esfera lá do alto, onde há o trono da graça, ela está muito acima das potestades e principados. Se você se sente preso, se Satanás de alguma forma conseguiu prender você, a solução é essa. Sobe para quê? Por quê? Porque quando você sobe muito além do que eles conseguem subir. E você se apossa daquilo que Cristo lutou e ganhou e presenteou de graça para você, para mim, para todos nós. Então, irmãos, vamos fazer a escolha certa nesse dia. Ao invés de ficar encurvado, olhando as coisas da nossa vida, os problemas não vão sumir. Mas se você sobe, se você vai até o Senhor, se você busca na palavra, você imerge na palavra, você busca as coisas de Deus, eu garanto, você começa a ver os problemas com uma outra perspectiva e você começa a ter um forte sentimento baseado na palavra de Deus. Há alguém sentado no trono e esse que está sentado é o que governa a minha vida. Eu já morri para esse mundo, eu ressuscitei, a minha vida está oculta juntamente com Cristo, irmãos. Então quer dizer, quando o Senhor voltar, versículo 4 de Colossenses 3, é aí que a nossa vida vai se manifestar. É no sentido, irmãos, de que a nossa vida real, ela vai começar quando o Senhor voltar. Porque a partir da volta do Senhor, irmãos, já todos os inimigos estão derrotados. Não tem mais morte, não tem mais sofrimento, não tem mais nada. Então é aí que a nossa vida se manifesta com Ele em glória. Então vamos sempre aceitar esse convite do Senhor. Sobe para cá e desfrutar de misericórdia, graça e socorro sempre que nós precisarmos. Nunca se esqueça, há alguém sentado no trono. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.